recebeu de forma muito gentil e carinhosa, como amigo, como orientador, companheiro ali no ITEB, como professor. Depois eu entrei para fazer o curso de Direito, sempre nos instruindo também. E agora que eu estou formado, já atuando na área, me dando oportunidades de trabalho, me ajudando. Pastor Edson, eu tenho muito apreço e apego por ele, pelo seu carinho e sua amizade. Deus abençoe, viu, pastor? Prazer estar contigo. Também estar aqui ladeado de tanta gente bonita e boa aqui, de serviço. Deus abençoe. Prazer estar com os irmãos. Bom ter aqui na minha companhia o Lindomar, o presbítero, o Marquinhos, o meu pai, os irmãos que vieram comigo, as irmãs. Enfim, é bom ver aqui alunos lá do ITEB, ex-alunos, né? Pessoas abençoadas que estão trabalhando para Jesus e dando frutos. Isso é uma bênção de Deus. Sem mais delongas, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Eu queria compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração. E para isso eu gostaria de ler 4 textos com os irmãos. E pediria que os irmãos tivessem um pouquinho de paciência e dessem uma analisada nesses 4 textos comigo. Eu prometo não ser enfadonho, vou me esforçar aqui. Então o primeiro texto está em Mateus, por gentileza, Mateus capítulo de número 10. Quero ler com os irmãos do versículo 2 até o versículo 4. Mateus 10, do 2 ao 4. Quem achou pode dar um sinal público dizendo amém? Amém. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago filho de Zebedeu e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Tiago filho de Alfeu e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Agora, por gentileza, caminhe um pouquinho para Marcos, capítulo de número 3. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Marcos, capítulo de número 3. Versículo de número 13 em diante. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12, para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios, a saber, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão os Zelotes, e no verso 19, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Vai um pouquinho para frente, por gentileza, para Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Lucas, capítulo de número 6. São Lucas 6, versículo de número 12. São Lucas 6, 12. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual chamou Pedro, André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago filho de Alfeu e Simão chamado Zelote. Verso 16, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que o traiu. É o último texto, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Versículo de número 13.
e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Amém. Irmãos, esses textos que eu li com os irmãos são os textos que trazem as 4 listas dos nomes dos apóstolos de Jesus Cristo. Jesus tinha muitos seguidores. Tem hora que na Bíblia, nos evangelhos, a gente encontra a expressão multidão, indicando que muita gente seguia Jesus. Em Mateus capítulo 10, por exemplo, Jesus, desta multidão, ele escolhe 70 pessoas e envia 70 de 2 em 2. Só que chegou o momento que Jesus resolveu, dentro da multidão e dentro do número dos 70, tirar 12. E esses 12, ele designou-os como apóstolos, como enviados dele, como missionários dele, como evangelizadores e estruturadores da igreja. E esses 12 apóstolos que nós conhecemos, que nós sempre falamos sobre eles são citados nos evangelhos por 4 vezes. Existem 4 listas trazendo os nomes desses apóstolos, os nomes desses discípulos que viraram apóstolos. A primeira lista está em Mateus, a segunda lista está em Marcos, a terceira lista está em Lucas. João é o único dos evangelhos que não cita a lista dos apóstolos, quer dizer, cita feito desses apóstolos, mas não cita o nome ou os nomes deles agrupados em uma lista. E por fim nós temos uma última lista, que é a lista que nós acabamos de ler agora, a de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 13. Em relação a estas listas, existem algumas coisas interessantes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A primeira delas é que estas listas expostas aqui em Mateus, em Marcos, em Lucas e em Atos, elas demonstram um elemento da humanidade de Jesus. Estas listas, elas expõem, elas externam um elemento, um aspecto, um requisito da humanidade de Jesus. Estas listas são capazes de demonstrar que Jesus de fato veio como homem. E por que é que nós podemos perceber a humanidade de Jesus nestas listas? Pelo fato de Jesus, como homem, tomar o costume de dar apelido às pessoas. Os irmãos podem reparar que nas listas aparecem às vezes um nome, e aí diz assim, e chamou de outro nome, como se Jesus fosse dando apelido para as pessoas. E dar apelido é extremamente humano, essa é uma característica dos homens. Aliás, quando nós estávamos na escola, quando éramos pequenos, nós dávamos apelido aos coleguinhas e tomávamos apelidos. Você lembra como seus coleguinhas chamavam você na escola? Geralmente eram coisas sempre pejorativas, sempre maculadas, sempre coisa ruim. Eu vou confessar aqui aos irmãos o pior nome que me chamaram na escola. Foi um nome que eu até briguei com um moleque uma vez e arrumei uma tropinha. Vocês lembram dessa expressão tropinha, quando você andava com um grupinho, né? Então eu arrumei uma tropinha para pegar o moleque, porque ele colocou em mim um apelido de chupeta de baleia. Eu sempre fui gordo, né? Sempre fui um cara assim, obeso, sempre fui. E ele colocou esse nome, disse, vai seu chupeta de baleia. E ele começou a brincar com isso na escola, na classe. E eu me lembro que eu me envergonhava muito. Hoje eu falo disso com muita tranquilidade, né? Mas eu me envergonhava muito quando ele colocava essa marca, essa mácula, esse estigma em mim,
E eu ficava revoltado, a ponto de um dia a gente sair brigando e rolando no pátio da escola. Mas é muito humano, você pode ver que é muito natural do ser humano dar apelido ao outro. E Jesus, ele tinha esta característica. É óbvio que Jesus não dava um apelido colocando apenas os defeitos do indivíduo. Jesus sempre chamava ele por um outro nome, suscitando uma característica positiva, uma característica assim louvável, que não é comum aos homens. Porque geralmente quando a gente vai dar apelido para alguém, a gente coloca um apelido pejorativo, a gente coloca um apelido que vai denigrir, humilhar, rebaixar a pessoa. Eu me lembro que eu era jovem, e aí nós íamos jogar na quadra lá, que tinha em Jandira, e aí tinha um moleque lá que ele tinha um estrabismo, e os moleques chamavam ele de Zóio. Vai, Zóio, toca a bola, Zóio, e não sei o que, Zóio, por que ele era chamado de Zóio? Porque ele tinha um olho no peixe, outro no gato, e aí todo mundo, vai, Zóio, toca a bola, Zóio, e tal. Então geralmente no apelido a gente suscita aquilo que é negativo, aquilo que vai humilhar, aquilo que vai expor. Mas Jesus, ele também dá apelidos. Eu separei aqui alguns apelidos que Jesus deu. Por exemplo, ele chamou os dois irmãos, Tiago e João, que eram irmãos, filho de Salomé e de Zebedeu, pescadores, irmãos de sangue, irmãos biológicos. Ele chamou esses dois irmãos no Evangelho de Marcos de filhos de Boanerges, ou melhor, chamou os dois de Boanerges. E essa expressão Boanerges é uma expressão aramaica que Marcos trata de traduzir. E Marcos diz, ele chamou os dois de Boanerges, que significa filhos do trovão. Provavelmente Jesus tenha chamado esses dois com esse apelido, porque um dia Jesus chegou em Samaria, e Samaria não quis receber Jesus. E Jesus falou, então eu vou embora. E aí eles, João e Tiago, chegaram para Jesus e disseram assim, Senhor, o senhor quer por acaso que a gente ore e aconteça com Samaria como aconteceu com os profetas de Azera e de Baal lá no Monte Carmelo? O senhor quer que caia fogo do céu agora e consuma toda a cidade de Samaria com seus moradores? Jesus falou, calma, o meu ministério é um ministério semelhante ao de Elias no que tange a verdade, mas não é um ministério de juízo como o ministério de Elias. Meu ministério é um ministério de graça. Primeiro vem a graça, vem a oportunidade, vem a tolerância, primeiro vem o suportamento, depois vem o juízo. Então calma, seus filhos do trovão, seus Boanerges, né? E Jesus coloca o apelido deles de Boanerges. Por exemplo, ele chamou o Tomé de Dídimo, ele chamou o Lebeu de Tadeu, e aí ficou conhecido como São Judas Tadeu, mas o nome dele é Lebeu. Por exemplo, ele chama o Levi de Mateus. Então estas listas, elas são interessantes porque mostram esse elemento da humanidade de Jesus. Jesus era humano, Jesus era homem, semelhante a nós, com as mesmas fragilidades, com as mesmas limitações que nós. E aí o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15 da sua epístola, ele diz, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, antes um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele pode se compadecer de nós, porque ele passou pelas mesmas situações que a gente passa, né? Tem um escritor que eu gosto muito, chamado Philip Yancey, e o Yancey diz assim, Jesus foi tão humano que pode nos compreender, e tão Deus que pode nos salvar. Né? Ele é tão humano que pode nos compreender, ele nos entende, ele sabe o que significa ter fome, ter sede, passar por provações, por lutas, ser abandonado, mas ele também é Deus, e no meio dessas situações ele pode nos socorrer, nos ajudar, estender as mãos, aleluia, e cuidar de cada um de nós. A segunda coisa que é interessante nestas listas é que a ordem dos nomes, se os irmãos depois, agora não, fizerem uma pesquisa, uma análise e falarem assim, como que Mateus traz a lista, e você vai montando a lista. Depois você fala, como Marcos traz, e você vai montando. Como que Lucas traz? Como que Lucas traz em Atos a lista? E você fizer esse gráfico,
você vai perceber o seguinte, que os nomes se alteram de posição. Às vezes um é citado primeiro do que o outro, e às vezes esse outro é citado primeiro do que o um, e vai sendo alteradas as posições dos nomes. Por que os nomes são alterados? Por que as posições dos nomes são alteradas? Bom, a princípio, porque os evangelhos foram escritos por pessoas diferentes, em lugares diferentes, em circunstâncias diferentes. Essa é a primeira questão. Uma segunda questão é que as discrepâncias, ou as mudanças, ou as diferenças em relação aos posicionamentos dos nomes, tem a ver com o contexto que o livro, ou que a lista está exposta na Bíblia. O contexto, o que está acontecendo em torno daquele momento, é que determina a lista dos livros, ou a posição dos nomes nas listas, entende? Então essa é uma outra coisa bacana. Uma terceira coisa que eu achei quando eu estava pesquisando sobre isso, é que na Bíblia King James, alguém aqui tem a Bíblia King James, a versão do Rei Tiago, de 1611, que agora inclusive foi lançada no Brasil como Bíblia de Estudo King James. Se você der uma olhada no capítulo 6, versículo 15, da Bíblia King James, da versão King James, você vai ver um erro lá. Um erro que aconteceu em 1611, quando fizeram a tradução do grego, do Novo Testamento grego para a língua inglesa, e que esse erro nunca foi mexido, ele sempre foi mantido lá. Na King James, no capítulo 6, versículo 15, o primeiro nome que aparece lá é o nome de Marcos. Quer dizer, Marcos aparece como apóstolo. Só que não existe esta possibilidade de Marcos, o evangelista São Marcos, que escreveu o Evangelho de São Marcos, o evangelista João Marcos, filho de Maria de Jerusalém, aquele que era sobrinho de Barnabé, provavelmente da tribo de Levi, João Marcos, que a princípio serviu a sua mãe, depois serviu Paulo e Barnabé na primeira viagem, depois abandonou Paulo na Panfilha, e aí voltou para Jerusalém. Na segunda viagem Paulo não quis levá-lo, e aí por conta de João Marcos houve uma divergência entre Barnabé e Paulo, e esse Barnabé então foi para Chipre com, esse Marcos então foi para Chipre com Barnabé, e depois a Bíblia diz que ele vai para Roma junto com Pedro, e lá em Roma então ele escreve o Evangelho. E aí por fim o João Marcos foi, sabe para onde? Para o Egito, fundar uma igreja dos cristãos cóptas, está lá no Egito. Inclusive há uns dias atrás, aquele grupo de extremistas muçulmanos que anda matando muita gente por aí, aquele grupo matou 21 cristãos cóptas, cristãos egípcios degolados em uma praia na Síria. Os irmãos viram isso aí na televisão, foi um negócio horrível, um negócio terrível. Então, na King James nós temos um equívoco nas listas. Por quê? Porque Marcos, que não é apóstolo, aparece na lista. E por fim, irmãos, nós temos uma quarta e última coisa interessante nessas listas. Judas Iscariotes aparece na primeira lista, aparece na segunda lista, aparece na terceira lista, mas Judas Iscariotes não aparece na quarta e última lista. O Judas estava lá, arrolado entre os salvos, entre os redimidos, entre os perdoados, entre os alcançados, na primeira lista. Estava lá arrolado na segunda lista, na terceira lista, mas na última lista, na lista mais importante. Por que a última lista, a lista de Atos, é a mais importante? Porque é a lista daqueles que permaneceram fiéis, daqueles que foram até o fim, daqueles que viram a morte de Jesus e continuaram crendo, daqueles que viram Jesus ressuscitado e continuaram crendo, daqueles que aguardavam lá em Jerusalém o advento, o derramar, o soprar do Espírito Santo, e eles seriam cheios do Espírito e iriam pelo mundo como testemunhas de Jesus. A última lista é a lista mais importante. Judas, talvez era bom para ele se ele não figurasse na primeira, nem na segunda, nem na terceira, mas na última lista ele estivesse lá. Mas ele começa bem e termina mal. Ele está na primeira lista, ele está na segunda lista, ele está na terceira lista, mas na última lista o nome de Judas Iscariotes não aparece. O nosso nome também figura em muitas listas. Eu nunca me esqueço no dia que eu passei na OAB,
E aí um amigo me ligou e falou assim: olha, vai lá na lista dos aprovados, seu nome está lá. E a lista, irmãos, é enorme. Começa no A e vai por cidade, é um negócio terrível. E eu fui baixando. Quando eu cheguei na letra H, que eu vi meu nome lá, eu falei: que maravilha, uma bênção. Não adianta você figurar na lista de alunos do cursinho preparatório e não figurar na lista dos aprovados. Não adianta você figurar na lista dos professores durante 5 anos de curso e não figurar na lista dos aprovados. Não adianta. O que interessa não são as primeiras listas, mas são as últimas listas. E aqui eu quero falar de uma última lista que eu sei que os irmãos já estão entendendo. Nós somos arrolados na lista de filhos. Por exemplo, lá em casa nós somos em 18 irmãos e eu sou o 14º. Na lista de filhos eu sou o 14º filho, né? Eu sou arrolado na lista de obreiros da sede, na lista de pregadores de muitas igrejas. Eu sou arrolado na lista da minha família, eu, a Mônica, a Moniquinha e o Dudu, sou arrolado ali. Estas listas são importantes, mas elas são muito primárias. Há uma lista maior, há um arrolamento maior, há uma lista que a Bíblia chama de livro da vida. E os nomes que estão no livro da vida são os nomes dos vencedores, daqueles que triunfaram, daqueles que não caíram pelo caminho, daqueles que chegaram até o fim. Mais importante do que a nossa lista, o nosso nome estar na lista dos aprovados na OAB, mais importante do que os nossos nomes estar nas listas de hall de membresia de igrejas, mais importante do que os nossos nomes estarem na lista dos aprovados em um concurso público, mais importante do que tudo isso é o nosso nome estar na última lista, na lista trazida por Jesus Cristo, a lista do livro da vida. Judas Iscariotes estava na primeira, estava na segunda, estava na terceira lista, mas na última lista ele não estava. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente às vezes é arrolado na lista dos salvos, dos redimidos, dos escolhidos, mas no meio do caminho acontece alguma coisa, e quando chegar aquele dia que a palavra de Deus diz que o Filho de Deus descerá até as nuvens, eu creio na parousia, eu creio no advento de Cristo, eu creio. Tem muita gente que diz que isso é uma fábula, isso é um mito. Eu não creio que isso é uma figura de linguagem da Bíblia, não. Eu creio que esse será um evento real, irmãos. Vai chegar o dia que Jesus Cristo, nosso Senhor, vai cumprir aquilo que Ele disse aos seus apóstolos e que ecoa na história da igreja. Aleluia. Credes em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada, e eu virei outra vez e vos buscarei, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Eu creio na parousia, no advento do Rei. Aleluia, eu creio que vai chegar aquele grande dia que Jesus vai parar nas nuvens, como diz Paulo escrevendo aos irmãos de Tessalônica. Jesus vai parar nas nuvens, e então Ele vai começar a chamar cada um pelo seu nome. Oh, aleluia! Bem-aventurados são aqueles que estiverem na lista, na última lista. Bem-aventurados aqueles, aleluia, cujos nomes forem ouvidos e ecoados para a eternidade. Estes estarão salvos, viverão de forma gloriosa, estupenda, extraordinária, juntamente com Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluias, glórias a Deus, aleluias. A pergunta é: por que é que o Judas ficou fora da lista? O que aconteceu no caminho? Ele estava bem, ele estava na primeira lista, ele está na segunda lista, ele está na terceira. Por que ele não está na última? O que ele fez? Qual foi o problema? Onde foi o erro dele? O que o Judas fez para sair da lista, para ser arrancado da lista, para não ter o nome citado na última lista? Ele fez 3 coisas. Primeiro, ele trocou Jesus. Todas as vezes que a gente troca Jesus, o nosso nome sai da lista. Trocar Jesus é retirar o nome da lista. Abandonar Jesus, se apostatar da fé, a Bíblia fala da apostasia. Apostatar-se é você crer uma vez e depois deixar de crer. Tem uma linha teológica que eu não sou adepto dela. A nossa igreja também não é adepta dela.
É a linha teológica que diz salvo uma vez, salvo para sempre. Não! A salvação, irmãos, a palavra de Deus diz, palavras de Jesus Cristo nosso Senhor, que o reino dos céus é tomado à força. E Jesus falou, porfiai por entrar na porta estreita. Todos os dias a gente vai vencendo os nossos hábitos, todos os dias a gente vai vencendo os nossos vícios. Às vezes a gente escorrega, a gente tropeça, cai num pecado aqui, num pecado ali, mas a mão protetora de Deus vai até onde estamos e nos resgata, e a gente se levanta e continua a caminhada de novo, e a gente vai vencendo um vício, outro, e vamos, aleluia, tendo projetado em nós a imagem do homem perfeito, a imagem de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Judas ficou fora da lista porque trocou Jesus. O texto diz que ele trocou Jesus por 30 moedas de prata, equivalente a $20. Ele vendeu Jesus por $20, seriam R$60 hoje. Aí diz que ele sentiu o remorso, e ele pegou aquelas moedas e jogou lá no meio dos sacerdotes, né? Aí os sacerdotes, como aquela moeda era a moeda da injustiça, os sacerdotes pegaram aquelas moedas e eles compraram um terreno. E eles formaram no terreno, sabe o que? Um cemitério. E aí chamaram aquele terreno de Aceldama, que quer dizer terra dos mortos ou casa dos mortos. O Judas trocou a vida pelo cemitério, trocou o esplendor da glória pela morte. Ele trocou Jesus, irmãos, trocou o céu por um terreno, trocou o céu por dinheiro, por coisas que vão passar nesta vida. Pelo amor de Deus, eu venho aqui como profeta de Deus, para com base na palavra de Deus, motivar a sua fé e dizer para você, crente, meu amigo, minha irmã, meu irmão, não troque Jesus por nada, não abandone Jesus, não deixe Jesus por nada. Não interessa qual seja a oferta, essa oferta nunca será melhor do que Jesus. Não interessa qual seja a proposta, essa proposta nunca será melhor do que Jesus. Não importa quão palpitante, quão gloriosa, aparente a proposta, essa proposta nunca será melhor do que Jesus, o nosso Senhor. Fica com Jesus, meu irmão, fica com Jesus. Não troca Jesus por nada. Não troca Jesus pelo álcool, não troca. Não troca Jesus pelas drogas, não troca. Não troca Jesus pela prostituição, não troca. Não troca Jesus pelo ateísmo. O ateísmo está crescendo dentro das nossas igrejas. Pessoas que vêm para a igreja, cumprem os rituais litúrgicos, mas não creem de verdade. São pessoas que não creem, não confiam, não descansam em Deus. Não troque Jesus, creiam em Jesus, porque ainda que você tenha algum prejuízo aqui nesse mundo, por optar por Jesus, o céu vai compensar cada um dos prejuízos que você tiver. Estar com Jesus vai compensar cada um dos prejuízos que você tiver. Não troque Jesus por nada. Levante a sua mão, meu irmão. Levante a sua face, levante a sua voz e dê uma palavra de adoração, de celebração, de promessa a esse Jesus maravilhoso. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Não troca Jesus não, não abandona Jesus não. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, glória! Aleluia! O Judas trocou Jesus. Trocou Jesus por um terreno, porque deu para comprar um terreno. Trocou Jesus pela terra, por coisas desse mundo. Jesus contou a parábola do semeador, e ele disse que uma semente caiu sobre espinhos. Então os espinhos cresceram e sufocaram aquela semente. E aí, a princípio, a gente sempre associa espinho ao sofrimento, às lutas. E eu já vi até irmãos que não leram assim atentamente o texto, falarem assim: irmãos, tem muita gente que crê no Evangelho, que a semente cai numa terra boa, e essa pessoa crê no Evangelho, mas daqui a pouco vem as lutas, que são os espinhos. Não, Jesus fala assim, quando ele explica a parábola, ele diz assim: os espinhos são os cuidados desta vida. São cuidados dessa vida, coisa que a gente fica buscando nessa vida, coisa que a gente fica interessado nessa vida, e a gente vai vendendo a alma, vai vendendo valores, e vai vendendo Jesus também.
Pelo amor de Deus, irmãos, a palavra de Deus diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. A palavra de Deus diz que o servo de Deus tem que ser como um jardim fechado, onde apenas, aleluias, o bom jardineiro pode entrar. Aleluias, feche o seu coração, feche a sua mente e ande na rua todos os dias, acorde de segunda a sexta, dizendo: não interessa o que aconteça hoje, eu não vou trocar Jesus por nada, e se eu tiver alguma perda, o céu vai me recompensar, o céu vai suprir, o céu vai suprir. Segunda coisa, Judas não ficou na última lista, não figurou na última lista em segundo lugar, porque Judas teve remorso, mas não teve arrependimento. Qual que é a grande diferença entre um remorso e um arrependimento? É a atitude posterior ao sentimento. Porque os dois são sentimentos, sim ou não? O arrependimento é um sentimento, né? Você sente no seu coração. E o remorso também é um sentimento. Mas como é que a gente define o que é remorso do que é arrependimento? Só tem um jeito. É a atitude que vem depois do sentimento. Você sente, e aí o que você toma de atitude? O arrependimento, a palavra arrependimento no grego, ela vem do grego metanoia, e ela significa mudança de mente, mudança de coração e mudança de comportamento. Isso é arrependimento. Por que a gente pode garantir que o Judas sentiu remorso e não sentiu arrependimento? Porque o Judas sentiu a angústia, chorou, até foi lá devolver o dinheiro, mas ele não se aproximou de Jesus e prostrou-se diante de Jesus, pedindo clemência, piedade e misericórdia. E o Judas, irmãos, andou com Jesus, e ele viu muita gente perversa, pecadora, gente endemoniada, gente que estava vivendo no chiqueiro dos porcos, gente que estava morando em cemitério. Judas viu gente num estado moral assim, apodrecido, chegando-se perto de Jesus, sendo acolhida por Jesus e sendo perdoada por Jesus. Mas ele não conseguiu se arrepender dos seus pecados. Ele não conseguiu se arrepender. Em Provérbios 28:13 diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aleluias! O apóstolo São Pedro, pregando em Atos 3,19, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda a injustiça. Aleluias! O que distingue um crente do ímpio? É o arrependimento, porque crente peca tanto quanto o ímpio. Mas existe uma coisa no crente que é diferente do ímpio, é a natureza. A minha natureza foi mudada. Enquanto o ímpio sente prazer no pecado, eu sinto arrependimento, eu sinto culpa, eu sinto pesar, eu sinto acusação. E aí, ao invés de eu me enforcar, de eu me jogar de uma montanha e acabar com a minha vida, eu caio aos pés da cruz, eu caio aos pés da rude cruz, como foi cantado aqui. Eu peço clemência, eu peço misericórdia. O apóstolo São Paulo diz: eu esmurro a mim mesmo. Ele se esmurrava a si mesmo, pedindo perdão, e o sangue de Jesus, aleluia, que foi vertido há 2000 anos atrás, ele continua sendo espargido, derramado sobre cada um de nós, e dando perdão, reconciliação e paz. Você pode pecar, o que você não pode fazer é viver sem arrepender-se. Você pode errar, você pode cometer o pecado mais horrendo, mais horrível, mais impronunciável que existe. Não interessa, caia nos pés do altar do Senhor, confesse os seus pecados, e o Senhor Jesus vai te perdoar, porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A Bíblia diz que o Judas, ao invés de pedir perdão, de se humilhar, ele viu a mulher adúltera ser perdoada, ele viu o publicano Mateus ser perdoado, ele viu o publicano Zaqueu ser perdoado, ele viu Nicodemos, o falso religioso, ser perdoado.
ele viu uma mulher chamada Maria Madalena, da qual Jesus havia expulsado 7 espíritos demoníacos, ser perdoada. Ele viu o endemoniado de Gadara, que tinha 6.000 demônios, porque uma legião de demônios lá, ou no mínimo 2.000 demônios. O pastor Edson falou para mim que até ia pregar aqui domingo, que os porcos afundaram, mas ele não achou propício para o momento, por causa do que aconteceu no domingo. Então ele resolveu se abster do sermão, Para os bons entendedores, meia palavra basta, Então ele não pregou sobre isso. Então o Judas viu Jesus perdoando, mas ele não creu que Jesus era capaz de perdoá-lo. Ele não se arrependeu, ele não foi atrás. Se ele fosse atrás, ele estaria na última lista. Aleluias, 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 ele estaria na última lista. Se arrependa, não interessa o que você cometa, se arrependa, humilhe-se, e haverá perdão para a sua vida, haverá paz, haverá tranquilidade. Em último lugar, o Judas ficou fora da lista, porque ele nunca julgou Jesus como saída para a sua vida. Ele nunca julgou. Ele era racionalista, ele era frio, ele era um indivíduo que baseava suas decisões na lógica, e ele olhava para Jesus e nunca ele interpretou Jesus como saída para nada. Ele achava que o dinheiro era a saída, que o conhecimento era a saída, que a popularidade, os acordos, o mercantilismo era a saída. Mas ele não olhava para Jesus como saída para situações difíceis, para as situações problemáticas da vida. Ele nunca olhou. E ele andou com Jesus, e ele viu muita gente olhando Jesus como a sua última esperança, e Jesus atendendo essas pessoas. Antes de se matar, ele podia procurar Jesus, como Pedro procurou. Ele podia chorar amargamente. Qual a diferença do Judas para o Pedro? Os dois. O Pedro não vendeu, mas o Pedro também traiu, negou o nome. Mas qual a diferença do Pedro para Judas? É que o Pedro olha para Jesus e vê Jesus como uma saída. Ele fala: eu sei que eu sou incapaz de ser salvo, sei que eu sou incapaz de ser perdoado, mas por Jesus eu posso, por Jesus eu posso. Olha para Jesus como saída para a sua vida. Você pecou, olha para Jesus como saída. Ele é uma porta, a Bíblia diz que ele é uma porta. Quando a gente se sente sufocado por alguma coisa, a gente pode olhar para Jesus como saída. Ele é a saída para os nossos pecados, ele é a saída para as nossas culpas, para as nossas acusações, para os nossos temores. Ele é a saída para as nossas carências, as nossas necessidades, as nossas provisões. Aleluias, não fique fora da lista. Olhe para Jesus como saída para a sua vida. Fique de pé no seu lugar, com a permissão do pastor. Eu queria orar por você. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, aleluias. Oh, aleluias. Glória a Deus. Curva a tua cabeça e fale com Jesus. Fale com Jesus. Diga para ele: Senhor, eu não quero ficar fora da lista, Senhor, eu não quero. Quando as trombetas tocarem, Senhor, quando o Senhor me chamar, seja de forma individual, oh meu Deus, seja de forma individual quando eu morrer, ou de forma coletiva, na parousia, no arrebatamento, eu não quero ficar fora, Senhor. Oh meu Deus, eu quero ser arrolado entre um dos tais. Eu quero ser arrolado, Senhor Deus, entre os santos, entre os escolhidos, entre os vocacionados para o celestial. Oh meu Deus, ajuda a minha vida, Senhor Deus, me ajuda, me dê graça, me fortalece com o seu Espírito. Ajuda cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs que estão aqui esta noite ouvindo esta palavra, oh meu Deus, a continuarem com o nome na lista. Muitos pecados vêm, muitas propostas vêm, as nossas fraquezas vêm, Senhor Deus, os demônios batem a nossa porta, ah meu Deus, as desmotivações vêm, mas não deixa, Senhor, não deixa que o nosso nome saia da lista dos salvos, da lista dos redimidos, da lista dos escolhidos, dos perdoados, dos justificados, dos regenerados, dos cheios e selados para o dia da redenção. Fortalece cada um aqui. Cuida, Senhor Deus, do pastor Edson, da sua esposa, dos seus filhos, do seu neto. Oh meu Deus eterno, abençoe cada obreiro aqui, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores. Abençoe as crianças dessa igreja, os adolescentes, as irmãs, os jovens, os irmãos. Toma conta, Senhor, dessa fatia do seu povo. Oh meu Deus eterno, e nos preserve para aquele grande
maravilhoso dia, onde encontraremos com o Senhor e com a comunidade dos salvos para sempre, Senhor. Oramos assim no nome de Jesus e te agradecemos. Amém e amém. Você pode dar um abraço nesse irmão aí, dar uma palavra de Deus para ele ou para ela? Isso aí, dá uma palavra aí. Hoje é terça-feira, esse irmão ainda vai enfrentar a semana. Amanhã ele tem trabalho ainda, ele tem, aleluias, que enfrentar uma luta aí no trabalho, na escola, faculdade, sei lá, cursinho, aleluias. Alguns vão ficar em casa, eu não sei, aleluias. Dê uma palavra de Deus, diga: Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te ilumine, que as mãos poderosas de Deus te envolvam, aleluias, glória a Deus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Irmãos, eu lancei dia 8 de fevereiro o meu livro, Quem tem os direitos autorais sobre os textos bíblicos. Se os irmãos comprarem, vão abençoar muito a minha vida. Então, custa R$10, no finalzinho eu vou estar ali, vendendo esse livro. Mas tem aqui o Lindomar, ele trouxe os CDs. Cadê o CD, Lindomar? Está ali, né? Ele trouxe o CD, irmãos. Ele está vendendo também esse CD a R$10.